Salve, salve, nação rubro-negra, salve, salve, família Fla Espírito Santo, a nossa Flaes. Estamos aqui hoje, domingo, um dia após o jogo, Flamengo e Atlético Goianiense, para gravar o nosso vídeo de pós-jogo. Por que disso, galera? Porque eu estava tentando entender o que está acontecendo com o nosso Mengão, né? Flamengo, que joga contra o São Paulo, marcando o São Paulo sob pressão os 90 minutos, onde o São Paulo dá 2 chutes ao gol, né? Um com a falha do Hugo, né? E vence o jogo. Aí o Flamengo me entra em campo contra o Atlético Goianiense e me faz uma partida totalmente estranha, totalmente sem emoção. E ao ver a entrevista do Rogério no pós-jogo, Rogério Ceni, você vê que ele estava totalmente desconcertado. Ele estava sem entender o que aconteceu naquele jogo com o Atlético Goianiense. O porquê do Flamengo ter jogado daquela forma, e o Rogério estava sem entender. Então, mais uma vez, o Flamengo deixou escapar a liderança, né? Deixou escapar a liderança com o Inter, empate 2-2. Deixou escapar a liderança com o São Paulo, 4-1. Deixou escapar a liderança com o Atlético Mineiro, 4-0. Deixou escapar a liderança ontem, no 1-1, com o time fraquíssimo do Atlético Goianiense, que ficou o tempo inteiro atrás e encontrou uma bola. E esta uma bola em cima da nossa defesa, que a gente sempre vem criticando, né? É inadmissível um zagueiro como Léo Pereira ir de primeiro numa bola daquela. Era só parar, esperar o que o atacante ia fazer e dar o bote. Mas não, foi de primeira, passou batido e o jogador aproveitou bem, tocou para o seu companheiro que fez o gol. A única chance clara do Atlético Goianiense, que ainda chegou algumas vezes, mas não com perigo de gol como foi nesse lance. O que dizer? Como explicar, né, para vocês que assistem, para vocês que veem a gente aqui, o que aconteceu? A única conclusão que eu cheguei é que, além de Domenech Torrent, temos mais problemas dentro do Flamengo. Não sei quais são eles, não sei se é uma guerra política dentro do clube, não sei o que está acontecendo, mas que tem alguma coisa acontecendo, tem. O Rogério minimizou na entrevista, falou que são muitos jogadores lesionados, jogadores convocados, mas você via no semblante dele que ele estava totalmente desconcertado, sem entender o que aconteceu. Tanto que no fim do jogo, quando o jogo acaba em 1-1, ele coça a cabeça. Tipo assim, o que aconteceu? O que eu vou falar? Mais uma falha da zaga, dessa vez o Léo Pereira, e uma tremenda, bizonha falha do Lincoln, um jogador que eu defendo sempre aqui. Acho que às vezes é crucificado, mas ontem ele merece a crucificação. É inadmissível um jogador profissional dentro da pequena área ser tão displicente, sozinho, sem goleiro, ser tão displicente, mas tão displicente, que a bola vem e bate na canela, não bateu nem no pé. Ele errou a bola. Se ele acerta a bola, bateu no pé e é direto pro gol. Ele errou a bola bate na canela, mas ainda assim iria entrar, mas o zagueiro veio
e salvou. E depois ele acerta a trave, ele chuta a trave. Interessante. Ele mostra a sua raiva, o seu descontentamento chutando a trave. Mas na hora de chutar a bola, ele foi displicente e errou. E por isso o Flamengo não saiu com a vitória, diante de um Atlético Goianiense muito fraco. O Flamengo que não repetiu a atuação que teve contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, que teve contra o São Paulo no 2-1 pela Copa do Brasil, né? E por isso, mais uma vez, perdeu a chance de estar na liderança. Até porque quando começou o jogo, o time do Atlético Mineiro perdia o jogo para o Corinthians de 1-0. Depois virou e assumiu a liderança com 38 pontos. O Flamengo foi a 36, ficou atrás do Internacional, que também, não sei que cargas d'água, não consegue subir na tabela. Mas não sou colorado, sou rubro-negro e venho aqui para falar de Flamengo. O Flamengo chegou aos 36 pontos, ganhou mais um ponto no Campeonato Brasileiro. De 12 disputados, o Flamengo ganhou 2. Se o Flamengo tivesse ganhado os 4 jogos, o Flamengo hoje teria quantos pontos? Né? Ele está com 36, teria 46. Estaria a 8 pontos do Atlético Mineiro. Estaria até mais, porque se tivesse ganhado os 4 jogos, teria ganho o Atlético. Né? O Atlético estaria hoje com 34, o Internacional estaria com 34 e o Flamengo estaria com 46. Né? Ele ganhou um ponto, né? Então ele teria 10 pontos de 12 perdidos. Então o Flamengo estaria com 46 pontos e os seus adversários 12 pontos atrás. E o Flamengo, pela quarta vez, fez com que isso não acontecesse e o Atlético ganhou o seu jogo, o que não nos tornaria líder. Né? A gente seria um líder momentâneo se tivesse ganhado o jogo antes do Atlético virar em cima do Corinthians. Mas eu acho que, desculpas à parte, o Flamengo tem que resolver os seus problemas internos. Não acho que é só por causa de contusões, porque e nem por convocação, porque esse time já jogou sem um monte de jogador e ganhou o Corinthians de 5-1, empatou com o Palmeiras com sub-20 em 1-1. Então, só me resta crer que existe mais problemas que eu ainda não sei. De repente, talvez alguns youtubers aí já tenham falado, Papo, Deco, pessoal da Arquibancada da Nação, entendeu? O Flazoeiro, o Gustavo Henrique, mas como eu não estou acompanhando, estou na correria, foi semana de eleição, estava apoiando o candidato e eu não acompanhei nada. Então, em cima do que eu vi, que foi a entrevista do Rogério Ceni totalmente sem entender, estava atônico. Você via que o Rogério Ceni estava, o semblante dele era de quem não entendeu o que aconteceu. Ainda mais com o Lincoln perdendo um gol daquele jeito. Mas o Flamengo, muito aquém do Flamengo que jogou com o São Paulo. Quarta-feira enfrenta o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil. 1-0 vai para os pênaltis. 2-1 o Flamengo vai para os pênaltis. 2-0 o Flamengo se classifica. Mas, para isso acontecer, o Flamengo tem que jogar da mesma forma que jogou com o São Paulo no Maracanã e converter as chances perdidas do Maracanã, convertê-las no Morumbi. Com relação à zaga do Flamengo, todo mundo já sabe a minha opinião. E a minha opinião é que Léo Pereira e Gustavo Henrique tem que treinar muito, tem que readquirir o espírito do Léo Pereira do Atlético Paranaense e o espírito do Gustavo Henrique do Santos. Porque não estão com vontade, ao que parece, falham demais. São dois bondes, qualquer bola colocada na correria, eles não conseguem chegar.
Se o meio-campo e os volantes errarem, chegou nos dois, é fatal, como vem se demonstrando jogo a jogo, que é fatal. Uma coisa que eu achei interessante nesse jogo foi que a gente criticou o Hugo, que não chutou a bola e foi fazer uma graça com o Brenner e tomou o gol do São Paulo, a virada 2-1, né, no final do jogo. Mas a gente eu vi os treinos do Rogério, meio campo, onde o Rogério fez com que o Flamengo treinasse aquela saída de bola de forma mais rápida, apesar do frio na barriga para muitos quando o jogador do Flamengo colocou a bola para o Ilharão, o Flamengo se saiu muito bem sendo pressionado pelo adversário. Então esse é um ponto positivo. E o ponto negativo para mim é a quantidade de gols perdidos, um time com pouca criatividade na frente, né? E quando chega nossos jogadores, o atacante que está ali no momento desperdiça a chance que tem. Acho que o Rogério deveria testar uma outra zaga, não sei se o fará contra o São Paulo. É um jogo de mata-mata, é decisão, mas é aquele negócio. Com o Léo Pereira, que a qualquer momento pode dar um bote errado, e com o Gustavo Henrique, que a qualquer momento pode levar uma bola nas costas. Será que não seria a hora de testar o Noga com o Tuller, o Natan com o Noga, ou o Tuller com o Natan? Porque a torcida está impaciente de mandarem mensagem no YouTube: fora Léo Pereira, fora Gustavo Henrique, fora Lincoln, fora Michael, e ainda colocarem fora Vitinho. Vitinho, que para mim não tem jogado mal, na ausência do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, tem feito bons jogos. Ah, mas ele erra muito, mas ele tenta fazer o certo. E aí ele precisa da cooperação dos outros jogadores. É igual eu falo quando é o outro jogador quer queimar o seu companheiro de equipe. Você dá a bola redondinha e recebe um tijolo bem quadrado. E isso acontece muitas vezes com o Lincoln, realmente com o Lincoln, e com o Vitinho tem hora que parece que fazem a mesma coisa. Colocam as bolas pro Vitinho de uma forma que é difícil até de entender. Num passe reto, o cara dá um chutão e o cara tenta dominar e não consegue. A bola sai e a torcida que já vem com o pé atrás critica, e critica com razão. Porque ela vê aquele lance, ela não vê o que aconteceu. Né? Assisti o jogo, primeiro tempo na Flá Vitória, aquela festa linda, um jogo que tinha tudo para se ganhar bem. Abriu-se 1-0 com o Bruno Henrique e depois se cedeu o empate de uma forma ridícula com aquela tentativa de tirada de bola do Léo Pereira, que se ele para e marca, o jogador estaria sendo marcado por ele até agora, mas quer dar o bote e erra, e aí cede o gol. E pelo lado do Gustavo Henrique é aquilo que eu sempre falo: se botar a bola na correria, Gustavo Henrique não chega. Então se não chega, significa que está fora de forma. E se está fora de forma, tem que treinar e recuperar o condicionamento físico. Então eu, no lugar do Rogério Ceni, eu mudaria a zaga, colocaria o Tuller com o Natan ou com o Noga, ou o Natan e o Noga. Ah, mas o Natan e o Noga são dois garotos novos com um jogo decisivo. E de que adianta você jogar com dois jogadores experientes que vêm falhando jogo a jogo? Vai correr o risco com dois jogadores experientes. Então, corre o risco com dois jogadores novos que de repente vão te dar a alegria que você merece, porque você chegou agora e já vem fazendo um bom trabalho. Eu percebi claramente a sua apatia na entrevista, você não entendeu o que aconteceu. Você tentou minimizar com lesões e convocação, porque você claramente não tinha a resposta clara para dar, como nenhum torcedor teve uma resposta clara para dar. A única coisa que a gente pode entender, que a gente tenta entender e que a gente acha, é que tem mais algum problema extracampo, além, né, que era o Domenech. É o que nos resta
a pensar. Me desculpem, tô gripado, garganta inflamada. Mas é isso. Espero que quarta-feira o Flamengo entre em campo com a forma de jogar da mesma forma que jogou no Maracanã. Nesse jogo passado, o treinamento que a gente viu foi o Rogério Ceni treinando defesa para sair com toques rápidos e funcionou com o Atlético Goianiense. Quando a bola chegava lá atrás, passava no Hugo, passava no lateral, voltava, passava no zagueiro, ia para o outro, virava, até chegou no Arão, o Arão tocou para o lado e... Então funcionou. Pelo menos a saída de bola sob pressão, o Flamengo soube sair de uma forma melhor. Agora acho que você tem que aproveitar essa segunda e terça para treinar finalização, jogadas de ataque, para os jogadores acertarem a pontaria e marcar aquela pressão 90 minutos em cima do time São Paulino, que é o seu ex-time. Você foi criado lá, mas hoje você é o treinador do Flamengo. E eu sei, e como treinador, o que você quer é a vitória e classificar o Flamengo na Copa do Brasil, mesmo sendo contra o seu time de coração, que é o São Paulo. Mas o ossos do ofício não pode ficar para depois. Hoje você é treinador do Flamengo e eu sei que você quer o melhor para você e para o Flamengo. Tanto que você aceitou essa responsabilidade de treinar o nosso mais querido. É isso que eu acho. Acho que o Flamengo tem que treinar finalizações. Esse time tem que entrar em forma, que você mesmo já disse que esse time não está em forma. O time está cansando. Então você tem segunda e terça, de repente até quarta de manhã, voa de tarde para jogar à noite. Não sei se dá para ser assim. É a minha opinião. A ponte aérea Rio-São Paulo aí. Mas você tem muito a melhorar no ataque e muito a melhorar na defesa. A minha defesa, eu iria de Tuller, Noga ou Natan. Não iria nem com o Gustavo Henrique, nem com o Léo Pereira. E depois, o meu ataque, eu treinaria jogadas de finalização para não errar tanto a pontaria como vem errando, para não perder gol debaixo da trave como o Lincoln perdeu. É isso que eu acho, é isso que eu penso. Mais uma chance desperdiçada de assumir liderança, mas o campeonato está em aberto. O Atlético Mineiro tem 2 pontos, 2 pontos à frente. A única coisa que eu não entendi é porque o Flamengo e o Internacional já tem 21 jogos, o Atlético tem 20 e o São Paulo só tem 18. Por que o São Paulo, que não disputa mais nada, além de Brasileiro e Copa do Brasil, tem 18 jogos, e Flamengo e Internacional, que disputam Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, já tem 21 jogos? Não consigo entender. Muito se diz que a CBF está querendo beneficiar o São Paulo, que seja, e que a gente consiga tirá-los da Copa do Brasil, que aí não vai ter mais desculpa. Eles vão ter que fazer esses 3 jogos aí. Se assumir a liderança, a gente vai ter que correr atrás. Tanto o Flamengo, como o Atlético, como o Internacional terão que correr atrás para tirar o São Paulo da liderança. São Paulo esse que para mim não é esse grande time, não merece ser campeão brasileiro, porque tem um treinador retranqueiro, covarde, que joga atrás o tempo inteiro. E para mim, futebol é espetáculo. É muito melhor você ver o Flamengo e Atlético Mineiro do que você ver um Flamengo e São Paulo com seus 11 jogadores atrás e jogando por uma bola. Isso não é coisa de São Paulo, isso é coisa de Corinthians. Quem era covarde em São Paulo era o Corinthians. Agora o São Paulo vem fazendo a mesma coisa. Mas, com todas as dificuldades que vamos ter, com um monte de desfalques, um monte de lesões, espero que o Rogério Ceni encontre um time ideal para enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil, valendo a classificação para as semifinais na quarta-feira. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, galera. E eu sempre digo, para jogar no Flamengo, tem que honrar essa camisa. O Braz já falou isso. E ainda não consegui digerir esse empate 1-1. Acredito que ninguém conseguiu.
Ninguém consegue entender o porquê disso. Mas já jogou, já passou, ficou em terceiro lugar, empatado com o Internacional com 36 pontos e a 2 pontos do líder, que hoje é o Atlético Mineiro. Vamos aguardar a quarta, com todos os desfalques, como falei. Espero que o Flamengo faça um bom jogo, vença o São Paulo e se classifique na Copa do Brasil. É isso. Saudações rubro-negras. Fiquem todos com Deus. O rubro-negro está triste e espera encontrar aquela alegria de ver um futebol bonito de volta. Um abraço. Fui.